ele teve dois produtos fundamentais para o direito administrativo. Um, em coautoria, naturalmente, nesse caso, que foi produzir o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E o outro, os seus princípios de direito administrativo. O professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que já mereceu todo o congresso de sua homenagem. Merece sempre ser lembrado, como aqui, aliás, hoje já foi. Porque a ciência se faz, assim como a arte, se faz com a sucessão, melhor dizendo, com uma continuidade sempre ascendente, sempre enriquecedora de fatos e de contribuições. Se abandonarmos o passado, se zerarmos o passado, nós estaremos com alguém que não tem memória, que está sofrendo de amnésia e que, portanto, não sabe se orientar. Mas tenho a certeza que os que aqui estão, professora, os jovens, mas também os jovens há mais tempo, saberão fazer com que o bastão da ciência e da arte do direito seja passado de mão em mão, como numa corrida de revezamento, a que chegaremos no seu final, no pódio da realização da justiça. Muito obrigado. Muito obrigada, professor André, pelas suas palavras, especialmente pelo impulso e o incentivo que todos nós precisamos ter sempre. Eu passo agora, em razão do tempo, inúmeras questões chegaram à mesa e os expositores terão o direito de escolher uma delas para a resposta imediata e as demais respostas serão encaminhadas aos senhores por e-mail. Olha, tem uma pergunta bastante interessante, a oportunidade de manifestações do interessado deve ser obrigatória, inclusive nos casos de atos complexos. TCU determina a retificação de ato de aposentadoria, por exemplo, quando o TCU determina a sua evacuação. Olha, primeiro, eu não acho que isso é complexo. Eu não vou explicar que a aposentadoria seja um ato complexo. Eu simplesmente vou remeter uma atenção às lições do professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello entre atos constitutivos de direito e atos declaratórios de direito. Não existe unidade aí, ato complexo, a aposentadoria conferida ao administrado e depois sancionada, homologada pelo Tribunal de Contas. Isso não é ato complexo. Ainda que fosse está sendo considerada pela Tribunal, eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer invalidação da aposentadoria ou modificação do seu quanto tem que ter ciência o interessado e o direito de ampla defesa. Isso não é um corte qualquer. É simplesmente uma diminuição ou mesmo uma exclusão substancial de parte do seu patrimônio jurídico. Cabe, portanto, o devido processo de recurso. Isso feito sem a audiência e a possibilidade de ampla defesa do interessado, a figura-se, na minha opinião, ilegal. Muito obrigada. Bem, eu tenho algumas questões, mas vou escolher uma, que é exatamente aquela que continua a citação do e-mail. Então eu aproveito para responder agora, as demais em e-mail. Isso facilita um pouco o meu trabalho. É uma questão que discute a utilidade do princípio da moralidade administrativa. Se o princípio da moralidade administrativa ganhou autonomia constitucional, quando elevado a nível constitucional, por que ainda hoje não conseguimos visualizar nos tribunais brasileiros nenhuma invalidação de atos administrativos, tão somente com fundamento na agressão a esse princípio constitucional?
quando há invalidade de hábitos, o princípio da moralidade está sempre ligado a um outro princípio, mais fortemente ao da legalidade. Que tipo de autonomia é essa? Seguimos muitos atos imorais, mas não há invalidação, não somente nesse princípio. A pergunta é muito interessante. Isso aqui envolve um problema, em primeiro lugar, um problema pedagógico, é uma questão ligada à cultura jurídica, aquilo que Santiago Dantas chamava de cultura jurídica, a formação dos nossos quadros. As escolas de direito ainda muitas vezes são, de alguma maneira, formalistas, e isso traz consequências também na composição dos tribunais. Mas, por outro lado, é preciso dizer que há sim, tem havido um crescente manejo do princípio da moralidade. Causa espanto o fato de ser um princípio autônomo e, ao mesmo tempo, as invalidações decorrem da agressão ao princípio da moralidade e a outros princípios ao mesmo tempo. Ora, é preciso dizer que o princípio da moralidade tem um papel muito mais forte naqueles direitos que são direitos formais. No Estado de Direito legalista. Numa Constituição substantiva como a nossa, o conteúdo moral crítico já está de alguma maneira presente nessa Constituição por conta da adoção de vários outros princípios. Em primeiro lugar, o princípio constitucional da justiça, seja a justiça computativa, que alguns chamam de jurídica equivocadamente, seja a justiça social, que é distributiva. O princípio da igualdade, não só perante a lei, mas da igualdade na lei. O princípio do devido processo legal, no sentido substantivo. A ideia de imparcialidade da administração no processo administrativo, ou a ideia de boa-fé. Quer dizer, o que nós vamos encontrar aqui são previsões contempladas no direito brasileiro e que estão ligadas a um conteúdo de natureza moral, absorvido esse conteúdo por uma Constituição que é uma Constituição substantiva. Isso em primeiro lugar. Mas, além disso, nós dissemos que esse princípio pode ser manejado como um superprincípio. Um superprincípio que irradia consequências e efeitos sobre todos os princípios e regras que nós encontramos no sistema constitucional brasileiro. E, por outro lado, eu tentei fazer um exercício para demonstrar outras situações que não são solucionáveis pela incidência dos princípios constitucionais, mesmo com conteúdo moral, precisando, portanto, do acesso a esse raciocínio crítico de natureza prescritiva. Eu cito o exemplo de um conluio realizado numa licitação, onde o preço acaba sendo o preço mínimo. Isso que foi tratado, por exemplo, quer dizer, não houve prejuízo ao erário nesse caso, a licitação seguiu, portanto, rigorosamente as normas editalícias, o preço foi o preço mínimo, ou mesmo um preço superior ao mínimo, mas menor do que aquele que seria alcançado no mercado. O retardamento de certo andar da prática de atos, mesmo dentro do prazo legal, o prazo previsto, por exemplo, na lei do processo de 30 dias, e no entanto há um retardamento sem que haja razão para isso, fato que sustente esse retardamento. Portanto, há a possibilidade, sim, da incidência autônoma do princípio da moralidade. Mas é verdade, como aqui é afirmado, que em boa parte dos casos, por conta de uma Constituição, que é uma Constituição substantiva, que fala já não do princípio da legalidade, mas do princípio da juridicidade, da legalidade substantiva, o princípio da moralidade muitas vezes está vinculado a outro princípio constitucional, compartilhando o mesmo território conceitual. Senhores, em nome dos organizadores e do nosso presidente do Congresso, eu passo agora para a professora Veida Zancanelli, um certificado também ao professor Clemerson e ao nosso professor Sérgio, os nossos cumprimentos. E buscando encerrar, então, os trabalhos deste último painel desta manhã, eu quero mais uma vez registrar meus agradecimentos ao presidente
Juarez de Freitas, que como presidente do Instituto Brasileiro Administrativo foi que me proporcionou este imenso prazer de presidir esta mesa com professores tão brilhantes e renomados. Mas também gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos ao novo presidente do nosso Instituto, querido amigo, de um tempo bastante longo de vida, de experiências, professor Clóvis Pérez. A todos os senhores, meus cumprimentos, obrigada pela participação, e está encerrado o trabalho desta manhã. Muito obrigada.